Gomes Galvão, que é analista da Nord Research. Muito boa tarde, obrigada pela participação aqui com a gente. Muito boa tarde, prazer estar falando com vocês novamente. Boa tarde. Bom, eu queria começar repercutindo aí a atuação dos bancos centrais, tanto aqui como nos Estados Unidos. A gente teve recentemente a reunião do Copom, aqui lá fora também, a super quarta, né, do Fed, e com isso, né, dá para ter um panorama aí do cenário de inflação, dos juros, impactos. Então, o questionamento é o seguinte: será que os bancos centrais vão conseguir desacelerar a inflação? Os patamares de juros pelo mercado são suficientes? Primeiro, eu já começo meio que respondendo essa pergunta falando que, na minha opinião, não são suficientes, né? Primeiro, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos a situação é muito complicada, né? Tem as características diferentes, né, de cada aspecto de inflação, mas o fato é que a inflação está muito pressionada, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e o fato da inflação estar pressionada nos Estados Unidos também acaba movimentando ali os juros aqui no Brasil, né? Primeiro que aqui no Brasil, o nosso Banco Central, ele tem um tom ali um pouco mais dove, né? Ou seja, em prol ali mais de uma atividade, né, na performance melhor da atividade, do que do controle de fato da inflação. A gente vê esse aspecto dove do Banco Central aqui no Brasil, quando justamente ele fala que agora ele vai perseguir um patamar ao redor da meta de inflação, né, para o próximo ano, e não a inflação de fato. Então já está meio que entendido que ele já admitiu que vai deixar a inflação ficar um pouco acima ali dos 3,25, né, que é a meta para o ano que vem. Então, nesse aspecto, a gente já vê uma fala um pouco mais dove do Banco Central, mesmo ele reconhecendo que para controlar de fato a inflação para o ano que vem, necessitaria de um juro ali acima das suas projeções e tudo mais, mas mesmo assim, ele está com essa linguagem de permitir que a inflação fique um pouco acima da meta para o ano que vem, né? E lá nos Estados Unidos também tem uma característica diferente, né, do Banco Central por lá, mas o problema é o mesmo, né? Inflação super elevada, mesmo a gente tirando ali aspectos relacionados à pandemia, à recuperação, né, à volta da pandemia e tudo mais, que são fatores ali mais temporários, né? Mesmo tirando esses fatores, a inflação lá fica muito pressionada. A gente está falando de uma inflação, a maior inflação em 40 anos, né? Uma inflação de mais de 8% é uma coisa muito forte lá nos Estados Unidos. Para a gente brasileiro é uma coisa até que normal, né? A gente já presenciou diversos momentos com situações bem piores. Só que lá é uma novidade. Então, à medida que o tempo foi passando, o Banco Central por lá foi reconhecendo que o cenário era mais complicado, né? Foi reconhecendo que era de fato necessário subir os juros de uma forma mais acentuada, mas mesmo assim, hoje o mercado ele está precificando um juro por lá abaixo de 4%, né? Nos últimos dias até caiu um pouco, o mercado está precificando um juro lá chegando a 3,6%, 3,7%, o que, ao meu ver, não faz muito sentido, né? Necessitaria de um juro acima desse patamar para controlar essa inflação de mais de 8%, né? Então, é um problema que eles têm que enfrentar. Com o passar do tempo, ambos os bancos centrais estão reconhecendo, né, vão ajustando a sua linguagem. Aqui no Brasil, por exemplo, o Banco Central estava com uma projeção de Selic chegando a 12,75, que não faria muito sentido, foi reajustando, já está admitindo que vai ter mais uma nova alta, e lá nos Estados Unidos também é um pouco parecida essa linguagem, né, essa mudança de pensamento à medida que o cenário foi se impondo ali mais difícil. Então é uma situação bem complicada mesmo. Então, assim, é muita coisa para falar, né, quando a gente vai falar sobre o Banco Central aqui no Brasil, inflação aqui no Brasil, e a mesma coisa lá nos Estados Unidos, mas o compilado do que está acontecendo é mais ou menos esse, né, os bancos centrais admitindo e ajustando a sua linguagem, visto que o cenário de inflação tem muito chão pela frente, né, para de fato estar controlada. Então, assim, é um problema que eles têm que enfrentar e a gente está acompanhando aqui. Nossa tarefa é acompanhar, né, esse cenário o máximo possível. Deixa eu tirar uma dúvida contigo, Cabral aqui falando, meu amigo. O quanto o desmame do Fed, quer dizer, a não recompra de títulos em 12 meses na casa de 1 tri, pode fazer um bom pedaço do serviço de não ter que aumentar os juros? Acho que é uma combinação de fatores, né? Quando tem essa questão da recompra, né? Tem a questão do aumento do juro em si, né? Se ele, pelo menos, além do fato da compra em si, né? Do ajuste do balanço e tudo mais, ele fazer esse ajuste através do juro especificamente, uma coisa pode equilibrar a outra, né? Então a gente tem que olhar ali o conjunto de fatores que ele está fazendo. Ele está admitindo, ele ajustou ali a sua
velocidade de ajuste de juro, né, dando a alta 75. O que me pegou um pouco nessa questão do Fed lá, que ele estava cada vez mais com uma linguagem mais rock, né, mais em prol ali desse controle da inflação. O que me pegou um pouco nesse contexto, né, tanto do ajuste do balanço quanto do ajuste do juro em si, é que ele recuou um pouco quando ele poderia ser mais rock, mais duro, né, nesse controle da inflação. A partir do momento que ele deu a alta 75 na última reunião, ele poderia e deu a chance ali dele admitir e falar, olha, na próxima reunião vai ser 75, ou vai ser mais do que isso, ser um pouco mais forte nessa linguagem, mas ele permaneceu ali com 50 como uma possibilidade para a próxima reunião, que para mim não faria muito sentido, né, acelerar para 75 e voltar para 50. Então, nesse aspecto do ajuste do balanço e tudo mais, acho que é mais uma combinação de fatores, né, quando a gente olha isoladamente ambos, a gente não pode acabar perdendo um pouco dessa compensação, né, do outro lado nesse ajuste da política monetária. Então, acho que mais uma combinação de fatores. Se ele compensar pelo outro lado e admitir que vai ser mais rock no aumento do juro, né, o ajuste do balanço pode se dar de uma forma mais lenta, né? Então, vamos ter que acompanhar, acho que na minha visão, acompanhar ambos os fatores. Então, acho que é mais ou menos essa minha linha de pensamento, né, quando eu analiso a situação por lá. Ô Christopher Gani aqui falando, você acha que o Brasil vive um momento descorrelacionado em relação aos Estados Unidos? Quer dizer, se de fato os Estados Unidos entrar em recessão, o Brasil vai ser atingido ou não? A gente vai estar descorrelacionado e aí tem oportunidades por aqui. Como é que está a visão aí na casa? Deixa eu só complementar. E o quanto a China pode ajudar ou não se os Estados Unidos está não crescer e nesse não queda do Brasil? Boa. Acho que tem assim, o Brasil vai ser entendido, né? Não tem como a gente se posicionar como uma ilha que não vai ter efeitos ali do que pode vir a acontecer nos Estados Unidos. Primeiro que, na minha visão, a recessão dos Estados Unidos, se vier, né, tem chance disso acontecer, vai vir por conta do ajuste da política monetária, por conta de uma alta mais forte do juro, né? Então, quando a gente olha esse cenário, a recessão dos Estados Unidos vindo pelo fato do juros estar subindo de uma forma mais acentuada para controlar essa inflação, é justamente esse objetivo, né, de você subir os juros, desaquecer a economia para impactar ali na desaceleração da inflação. Aí sim você tem, né, os efeitos aqui no Brasil, você é forçado a ter juros também em patamares maiores para não ter impacto aqui na inflação através de uma desvalorização da nossa moeda, né, se a gente simplesmente começa a reduzir os juros de uma forma acentuada, achando que a situação está controlada. E lá nos Estados Unidos, vamos supor que o Fed começa a dar altas mais fortes, né, admitir os juros futuros lá são reprecificados para cima e tudo mais, e a gente começa nesse ciclo de queda ignorando o que está acontecendo nos Estados Unidos, tem impacto no dólar e tem impacto na inflação, né? Eu acho que o nosso Banco Central é um Banco Central sério, né? Ele não vai ignorar esse cenário, ele sempre está atento ao que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Então a gente pode sim ser impactado, né, nesse aspecto de o nosso juro tem que permanecer em patamares elevados por mais tempo, consequentemente ter um impacto maior na nossa atividade e a nossa atividade também ser mais favorecida, né? Então, um cenário de recessão nos Estados Unidos vindo pelo juro mais forte lá, sim, pode ter impacto no juro aqui no Brasil e, consequentemente, na nossa atividade, né? Então, sim, a gente pode ser interferido. Quando a gente vê em relação à China, primeiro que é importante a gente caracterizar que o cenário hoje é um pouco mais complicado, né, do que há alguns anos atrás, porque a gente está vivendo um cenário de desglobalização, né? Então esses aspectos de gás natural, de combustível, você vai produzir sua própria energia e tudo mais, você tem aquela perda de ineficiência, né? Então quando a gente tiver essa relação do Brasil com os Estados Unidos, com a China e tudo mais, tem que ser levado em consideração esse aspecto da desglobalização também, porque pode ter impacto de médio e longo prazo na inflação, né? Não é só impacto no curto prazo relacionado à pandemia, mas por todos esses aspectos que estão acontecendo, guerra e tudo mais, esse cenário de desglobalização acaba tendo impacto inflacionário de médio e longo prazo também. O quanto a China pode contribuir, né, nesse cenário, assim, para mim, eu sinto dificuldade, né, para dar uma resposta certeira, né, de como que ele pode agir ali, como que ele pode contribuir de fato. A questão é que, recentemente, a gente está vendo uma desfavorecendo, né, o cenário lá na China, né, com lockdown e tudo mais, o que pode ter impacto na atividade por lá e, consequentemente, nossa relação comercial acabar sendo desfavorecida por essas políticas de curto prazo aí que está acontecendo na China para controlar
a pandemia, né, por lá que se acentuou. Então, assim, eu sinto dificuldade, sinto dificuldade em dar um direcionamento de fato, assim, de como que a China pode contribuir, né, nesse cenário, nessa relação de Brasil e Estados Unidos, né, mas a gente sabe que a China, pela grandeza que ela tem, no momento que ela abrir de volta a economia e tudo mais, ela continua, né, tendo uma relação muito importante para a nossa balança comercial e, consequentemente, né, para todo o cenário macro aqui no Brasil, inclusive lá nos Estados Unidos, né, mas achei importante colocar esse cenário de desglobalização, né, também no jogo, porque às vezes o pessoal não comenta muito sobre isso, né, tá se popularizando um pouco mais essa linha de pensamento, mas isso acaba tendo impacto, sim, na inflação e, consequentemente, nessa correlação, né, do Brasil, não só com os Estados Unidos, como o mundo como um todo, né, então acredito que seja mais ou menos essa linha de pensamento, sabe? Aí a pergunta do Cabral, né, dessa comparação de expectativa e realidade aí dos resultados dessas reuniões do Copom e do FONC, né, após a inflação norte-americana continuar preocupando na leitura de mais investidores, eles até apostam ali numa alta mais agressiva dos juros de 0,75 ponto percentual. Queria saber a sua opinião. Lá dos Estados Unidos, certo? Essa alta 75, certo. Né? Sim, então, porque o mercado ele entende que pelo menos para a próxima reunião não faria muito sentido, né, você ter aquela aceleração de passo para 75 numa reunião específica e depois já reduzir para 50. Para mim não faz nenhum sentido e para o mercado também está vendo que não faria nenhum sentido, né? Então, para mim já foi um erro ali do Fed colocar os 50 bases como uma possibilidade para a próxima reunião, né? Como eu falei anteriormente, 75, mantém no 75 e você começa ali a reduzir o passo, né, desacelerar essas altas à medida que os dados de inflação mostram que está tendo um arrefecimento de fato, não só o número cheio, o índice cheio, como os núcleos, difusão e tudo mais, né? Mas o que a gente vem observando recentemente é que as pressões inflacionárias ainda são significativas, né? Não só lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, né? A característica é um pouco parecida nesse sentido. Às vezes o pessoal vê um número específico e acha que está desacelerando de fato, mas quando você vai olhar o número por dentro, não é isso que está acontecendo. Até porque acho que no penúltimo dado de inflação nos Estados Unidos tinha dado uma desaceleração. Alguns membros do Fed tinham admitido, né, tinha falado de que, olha, a inflação pode ter chegado no pico e tudo mais, pode já ter passado do pior. Chegou o dado de inflação mais recente e acelerou, né? Então, assim, os bancos centrais eles sempre vão ficar de olho de que se houver um dado específico que veio abaixo das expectativas e tudo mais, é porque o cenário de inflação está melhorando. Mas a gente, como investidor, como economista e tudo mais, a gente tem que ficar mais atento, porque os bancos centrais eles querem ser um pouco mais dove na medida do possível, né? Mas para a gente observar o cenário de inflação desacelerando de fato, é uma combinação de dados, né? Não é um dado específico, não é só o número cheio, é o qualitativo e tudo mais. Então, acredito que é isso que o mercado está olhando também quando ele precifica essa nova alta de 75 para a reunião do Fed. Apesar de eu achar que o mercado está errado, né, ali em acreditar que o juro vai subir para 3,6 e isso vai ser suficiente para controlar a inflação, ao menos para essa precificação para a próxima reunião, acredito que o mercado está certo, né? Para mim deveria ser 75 ou mais, né? Tem uma possibilidade aí de ter o Fed tinha uma oportunidade de se mostrar mais rock e se mostrar mais duro nessa tarefa de controlar a inflação, porque tanto não só os economistas por lá, né, o pessoal do mercado financeiro, como também a própria população acaba ficando incomodada, e não é à toa que a gente vem observando recentemente queda dos índices de confiança, que está muito relacionado a essa dinâmica de inflação que ainda está no pico lá nos Estados Unidos, né? Então, temos acredito que no curto prazo o mercado está certo, reunião, mas pensando nas próximas reuniões, acredito que o juro deveria ser mais maior que esse 3,6 ou até 4, né? Deveria ser maior do que esse 4% precificado para controlar a inflação, porque a gente considera que o juro neutro lá nos Estados Unidos é em torno de 2,5 e 3, né? Então você tem que ter um juro de fato ali significativamente acima do neutro, para você ter um juro real ali de fato para controlar de uma forma mais acentuada
essa inflação, porque à medida que você deixa essa inflação se perpetuar por mais tempo, a sua tarefa de controlar de fato lá na frente acaba custando mais a economia, e não é à toa que a gente vem observando esse papo de recessão recentemente, né? Porque os ajustes não começaram no tempo que deveriam ser começados, né? O Fed foi demorando para ajustar ali sua linha de pensamento, e hoje a necessidade de juro para cima para controlar a inflação é maior, e consequentemente o impacto na atividade acaba sendo maior. Então, quanto mais tempo você deixa para agir de fato da forma que deveria ser, da forma que você deveria agir, o custo lá na frente acaba sendo maior. E é isso que a gente vem observando recentemente. Pode ter ainda mais essa forma de ajuste, né, esse custo maior lá na frente, se os bancos centrais, né, tanto aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, não continuarem com essas falas mais duras, né, nessa tarefa de controlar essa inflação. Meu amigo, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Na cabeça de vocês, o que é curva de juros do Banco Central? Sobe quando e começa a cair quando? Por quê? Porque desde sexta-feira a curva do Banco Central está muito vida louca, meu irmão. Se você pegar o DI futuro, ele está subindo agora, sobe em outubro, depois tem um tombo estranho em maio e uma queda grande em agosto. Eu acho que o mercado de juros está perdidaço. E como é que é a leitura de vocês? Primeiro eu concordo com você, né? Quando a gente vê essas movimentações aqui na curva de juros aqui no Brasil, é até estranho, né? E até antes também, isso não é estranho agora, não se tornou estranho agora, até estranho há um bom tempo, né? Porque quando a gente olha, hoje o mercado está precificando um juro chegando a 14% aproximadamente, né? O patamar máximo ali, começa o ciclo de cortes, que é o que está sendo precificado pelo mercado. Quando a gente olha um pouco mais para trás, né, alguns meses atrás, o mercado estava precificando assim, 12%, né, mais ou menos isso, e o ciclo de corte de juros precificado pelo mercado já estava começando nesse ano, uma coisa que não faria sentido. Então, quando a gente olha para a curva de juros do mercado, ou as projeções do Banco Central, enfim, a gente não consegue determinar em qual período, de fato, vai começar esse ciclo de queda, né, do juro, porque o juro está impactando já na inflação e tudo mais. Por que a gente não consegue ver um mês específico, um período específico que isso vai acontecer? Porque para isso acontecer, a gente tem que ter alguns sinais de que a inflação está de fato arrefecendo, né, de que alguns sinais de que os núcleos estão sendo controlados de uma melhor forma, de que a difusão está caindo de uma forma consistente. E por enquanto a gente não observa isso, né? A gente, apesar do dado do último IPCA 15, por exemplo, ter vindo em linha com as expectativas, os núcleos continuaram elevados. A difusão caiu, mas caiu em um mês, né, nos últimos tempos. Agora vamos ver se vai ser uma queda acentuada, se vai ser uma queda mais consistente. Então, assim, são diversas variáveis ali que a gente tem que considerar. O que eu acredito quando a gente olha especificamente, vou separar um pouco a curva de juros para as projeções do Banco Central, né? Quando a gente olha para as projeções do Banco Central, as projeções do Banco Central, para mim, elas têm chances de estarem erradas, assim, umas chances significativas, né? Pelo menos ele está vendo, as suas projeções estão com base no fato de que ele está acreditando que o ajuste no juro que começou a ser feito no ano passado, vai ter um impacto significativo ali ao longo desse segundo semestre desse ano, né? Pode acontecer, não tem como eu ter certeza sobre isso, né? Mas, assim, o fato é que tem muito chão pela frente, ainda mais considerando que a nossa atividade surpreendeu para cima, né? Que a taxa de desemprego está caindo de uma forma mais acentuada. A atividade performando melhor é uma coisa positiva? Mas quando a gente tiver essa relação da atividade com a inflação, pode ser que essa atividade maior ali acabe exercendo uma pressão maior na inflação, né? Inflação de serviços e tudo mais. Então, assim, eu não consigo falar para você em qual período, de fato, os juros vão poder começar a ser ajustado, né, a cair, porque a inflação está sendo controlada. A minha tarefa aqui está sendo observar e ver os sinais de que a inflação está desacelerando. Por enquanto, falta bastante coisa para isso acontecer, né? Quando a gente vê a média dos núcleos, por exemplo, em 0,87% nesse último IPCA 15 da sexta-feira da semana passada, considerando que o histórico, na média histórica, é um patamar muito abaixo disso, né, 0,50 e tudo mais, porque tem muito chão pela frente. Então, quando eu começar a ver, de fato, um arrefecimento, né, mais consistente, os preços sendo controlados de uma forma mais consistente, a política monetária de fato fazendo efeito na inflação, aí sim eu vou poder ter um direcionamento melhor de qual período o Banco Central vai começar vai ser
impossibilitado, né, de começar esse ciclo de queda da Selic. Ainda mais considerando essa variável muito importante, que é o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Se eu acredito que a curva de juros lá tem que ser reprecificada de um juro para cima para controlar a inflação por lá, significa um impacto maior no juro por aqui, né? Então, assim, por isso que nesse momento estou mais aguardando e analisando os dados do que querendo prever em qual momento esses juros vai poder começar, né, esse ajuste para a Selic para baixo, né? Então, estou nesse direcionamento do que tentar adivinhar ali o timing, né, desse movimento. Acho que pelo menos para mim, assim, acaba sendo uma forma mais produtiva de analisar o cenário e de me posicionar de acordo com esse cenário, né? Então, estou mais por essa linha de pensamento, sabe? Tá certo, muito bom. Conversamos aqui com Christopher Gomes Galvão, analista da Nord Research. Muito obrigada pela sua participação e por todas as explicações aqui pra gente nesta tarde, Christopher. Perfeito, obrigado vocês e até a próxima.